Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo em paz? Por aqui tudo tranquilo e hoje a gente vai trazer mais um discurso aqui pra gente analisar, que é o discurso de John Kennedy. Aquele discurso que ficou famoso por ele dizer: nós escolhemos ir à lua. Então, pega o seu material e vamos subir o monte. E aí pessoal, tô passando aqui para falar rapidinho que eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes. Por quê? Porque ele deu mais de 40 minutos e aí eu resolvi dividir em parte 1 e parte 2. Hoje vocês vão ficar com a parte 1 do discurso de Kennedy e no outro dia, provavelmente amanhã, eu postarei a parte 2 desse discurso para que você possa acompanhar e tá muito legal. Eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, é bom a gente deixar claro que esse discurso nasceu durante a Guerra Fria. Estava acontecendo ali, finalzinho da Segunda Guerra, né, início da Guerra Fria, estava acontecendo ali aquela polaridade entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética já tinha mandado o primeiro homem ao espaço, que foi Yuri Gagarin, e os Estados Unidos estavam muito atrás da corrida espacial, e eles precisavam correr para poder dominar o espaço e mostrar que tinha mais poderio. E aí surge esse discurso que tem muita coisa interessante, e eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos lá? Presidente Pitzer, senhor vice-presidente, governador congressista Thomas, senador Weil e governador congressista Miller, senhor Webb, senhor Bell, cientistas, convidados distintos e senhoras e senhores. Bom, só para a gente começar, vocês sabem que todo o discurso, na verdade isso aí é até um padrão, você começa elogiando em geral os maiores, aqueles mais importantes, até chegar a população. No caso aqui ele começou elogiando, ou melhor, chamando, clamando, desde o presidente da universidade que ele estava, até o público que estava ali assistindo ele, né? Mas vamos lá, isso aqui foi só uma curiosidade mesmo. Eu agradeço ao seu presidente por ter me feito um professor visitante honorário e eu assegurarei que minha primeira palestra será breve. Estou muito feliz por estar aqui e estou particularmente feliz por estar aqui nesta ocasião. Nós encontramos nesta faculdade, conhecida pelo conhecimento, em uma cidade conhecida pelo progresso, em um estado conhecido pela força, e nós precisamos de todos os três. Nós nos encontramos em uma hora de mudanças e desafios, em uma década de esperança e medo, em uma época de conhecimento e ignorância. Quanto maior o nosso conhecimento, maior nossa ignorância é revelada. Isso aqui eu acho interessante já de início, vou tirar o óculos para não ficar refletindo tanto assim, mas já de início porque ele começa dizendo: quanto maior o nosso conhecimento, maior nossa ignorância é revelada. Por quê? Porque a gente percebe que existe uma ignorância, a gente conhece ainda muito pouco, perto do tanto de coisa que existe por aí. E ele vai começar a falar de universo e a gente só conhece a Terra, a Lua, o Sistema Solar. Até então a gente sabia da existência de outros planetas, mas até então a gente tinha pouco aprofundamento disso. A gente tem pouco aprofundamento dentro do nosso próprio planeta, imagine fora do universo. Então, para começar um texto, para introduzir, ele começa muito bem. Inclusive, John Kennedy é reconhecido como sendo um excelente orador. Vamos continuar? Apesar do fato marcante que a maioria dos cientistas que o mundo já conheceu estão vivos e trabalhando hoje, apesar do fato de que a mão de obra desta nação está dobrando a cada 12 anos em uma taxa de crescimento mais de 3 vezes maior que a nossa população. Apesar disto, a vasta extensão do conhecimento e do não respondido e do inacabado ainda supera a nossa compreensão coletiva. Na hora que li, eu li conhecimento, mas é desconhecido mesmo, viu? Seguindo. Nenhum homem pode compreender quão longe e quão rápido chegamos. Mas se congelarmos, se você preferir os 50 mil anos de histórias registradas do homem em um período de apenas meio século, nesses termos, sabemos muito pouco sobre os primeiros 40 anos, exceto que no final dele, o homem avançado aprendera a usar peles de animais para se cobrir. Então, cerca de 10 anos atrás, sob esse padrão, o homem emergiu das cavernas para construir outros tipos de abrigos. Apenas 5 anos atrás, o homem aprendeu a escrever e usar um carro com rodas. O cristianismo começou há menos de 2 anos, a prensa chegou neste ano, e menos de 2 meses, durante todo esse período de 50 anos da história humana, o motor a vapor
forneceu uma nova fonte de energia. Newton explorou o significado da gravidade. No mês passado, luzes elétricas de telefones e automóveis e aviões se tornaram realidade. Somente na semana passada desenvolveram a penicilina, a televisão e a energia nuclear. E agora, se a nova espaçonave americana conseguir chegar a Vênus, teremos literalmente alcançado as estrelas antes da meia-noite desta noite. Nesse ponto aqui, para quem assiste a aula de redação e sabe que existem algumas maneiras de começar a construir uma redação, se a gente pegasse, e independente do gênero textual, a gente pode começar com uma afirmação, a gente pode começar com uma dicotomia e a gente pode começar também com um contexto histórico. Para Kennedy, foi importante ele fazer esse contexto histórico, mostrar o que é que acontecia no passado e como é que as coisas estão acontecendo hoje. Porque ele falou uma coisa que foi importante e crucial ali. Ele disse que hoje as coisas acontecem muito rápido. E hoje, no tempo de hoje, agora, 2020, quando eu estou gravando esse vídeo, as coisas estão mais rápidas ainda do que no tempo de Kennedy, em 1962, que foi o ano que ele proferiu esse discurso. Foi no dia 12 de setembro de 1962. O que é até interessante, né? Porque depois de alguns anos, lá em 2001, no dia 11, um dia antes, você tem o atentado às Torres Gêmeas. Mas isso é só uma curiosidade também. Mas ele utiliza o contexto histórico para poder mostrar como é que era antes e toda a evolução do homem até aquele presente momento que ele começa a pensar, e ele vai anunciar daqui a pouco, a ida do homem à Lua. Mas chega de spoiler, vamos continuar com o texto, né? Este é um ritmo de tirar o fôlego, e esse ritmo não pode deixar criar novos males, dissipando a velha e a nova ignorância, novos problemas e os novos perigos. Ele está dizendo que é um ritmo de tirar o fôlego. Imagine se ele vivesse hoje, que você respirou, já tem uma coisa nova aí para poder a gente aprender, né? Mas vamos lá. Certamente, as perspectivas de abertura para o espaço prometem altos custos e dificuldades, bem como uma alta recompensa. Portanto, não é de se esperar que algumas dessas pessoas nos façam ficar um pouco mais onde estamos para descansar e para esperar. Pessoas não, tá? Dificuldades. É porque eu peguei essa tradução e eu não sei porque eu li pessoas, mas algumas dessas dificuldades nos façam ficar um pouco mais onde estamos para descansar e esperar. Na verdade, a gente vê isso muito, né? Esse discurso aqui eu acho que gera também todo o discurso desses coaches que você vê por aí, de dizer que a gente às vezes para nas dificuldades. Eu acho que ele está falando exatamente disso. Às vezes a gente vê que a dificuldade está acontecendo, e é o que ele está dizendo assim, não é de se esperar que algumas dessas dificuldades nos façam ficar um pouco mais onde estamos para descansar e esperar. Que também tem seu valor, né? Você parar para poder esperar um pouco, para poder ver onde está errando. Na verdade é aquele parar construindo alguma coisa. Mas é isso que ele estava trazendo aqui. Eu queria parar mais para falar sobre essa questão da palavra que eu li uma e que na verdade é outra. Mas esta cidade de Houston, este estado do Texas, este país dos Estados Unidos, não foi construído por aqueles que esperaram e descansaram e que desejaram olhar para trás. Este país foi construído por aqueles que avançaram, e assim será o espaço. Aqui ele confirma exatamente isso que eu acabei de falar. Ele está dizendo que aqui não é o momento de ficar parado esperando nada acontecer, não. É o momento de agir. E ele vai justificar isso daqui a pouco. Mas é aquela história. Precisa avançar o espaço. Quem foi que já tinha avançado primeiro? União Soviética. Falei no início do vídeo. Então, não é momento de cruzar braços para os Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos parassem naquele momento, a União Soviética dominaria o mundo. E a gente sabe que num clima de guerra a gente não pode deixar o outro ganhar. E isso vai ficar claro durante todo o texto. Ele não deixa isso passar em branco, não. Isso fica claro na hora da construção desse texto. Vamos lá. William Bradford, falando em 1630 da fundação da colônia da Baía de Plymouth, disse que todas as grandes e honrosas ações são acompanhadas de grandes dificuldades. Parar de novo aqui, hoje eu tô parando demais. Mas assim, quando eu falo sobre a importância da citação, aqui ele cita William Bradford para poder
justificar aquilo que ele vai começar a argumentar. Nos nossos textos argumentativos, a gente precisa trazer citação, que é para justamente justificar aquilo que a gente está argumentando, a nossa tese, a nossa afirmação. E ele começa a justificar cada ponto daquilo que ele vai falar. É uma costura. E aí você vai percebendo que o texto é igual a um tecido, como eu já falei em algum vídeo por aqui. É só você observar, vou deixar aqui para você clicar no card para poder assistir depois, beleza? Seguindo. E ambas devem ser empreendidas e superadas com coragem proporcionalmente. Se essa história do nosso progresso nos ensina algo, é que o homem, em sua busca do conhecimento e progresso, é determinado e não pode ser desencorajado. A explosão do espaço irá adiante se nos juntarmos a ele, ou não. Será uma das grandes aventuras de todos os tempos, e nenhuma nação que espera ser líder de outra nação pode esperar ficar para trás nessa corrida pelo espaço. Análise do discurso. Quando a gente estuda isso na faculdade, a gente conhece e sabe, tem uma frase que é clássica para os analistas de discurso, que é: todo dito gera um não dito. Nesse caso aqui está claro, né? Ele fala o seguinte: nenhuma nação que espera ser líder de outra nação pode ficar para trás nessa corrida pelo espaço. Ele deixou claro que os Estados Unidos querem ser líderes de outra nação. Os Estados Unidos vai ser líder de uma outra nação. Há uma guerra acontecendo por uma liderança em alguma coisa. Não só a corrida espacial, mas o fato de você dominar o espaço significa que você domina uma certa tecnologia e um certo poder bélico também, porque muita coisa depois dessa corrida espacial gerou de benefício para a gente. Teve de malefício também, mas gerou de benefício também. Então, aquele que dominasse o espaço dominaria o mundo. Então ele está deixando claro que o ponto de vista dos Estados Unidos é dominar o mundo, é mandar. Tá claro no texto, não tem nem para onde correr isso aqui. Seguindo. Aqueles que vieram antes de nós asseguraram de que este país dominasse as primeiras ondas da revolução, as primeiras ondas da invenção moderna, a primeira onda da energia nuclear. E esta geração não pretende fundar-se do retrocesso da era vindoura do espaço. Queremos fazer parte disto, queremos liderá-lo, pois os olhos do mundo agora estão voltados para o espaço, para a Lua e para os planetas também, e nós juramos que não veremos governado por uma bandeira hostil como conquista, mas sim por uma bandeira de liberdade e paz. Esse trecho me lembrou uma música do Herbert Viana, que ele fala: tendo a Lua aquela gravidade aonde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Que é justamente o oposto do que Kennedy está dizendo, né? Nós juramos que não veremos governado por uma bandeira hostil como conquista, mas sim por uma bandeira de liberdade e paz. Mas no fim das contas, quem foi para a Lua, independente do lado aqui político, quem foi para a Lua foram militares. E Herbert Viana está dizendo: eu acho que a Lua não deveria ter sido dominada por militares, mas por poetas, por bailarinos, por artistas. E eu meio que concordo isso com ele. E o próprio Kennedy, no discurso, ele traz um pouco dessa poética no texto, né? O mundo está olhando para as estrelas e para a Lua. E aí eu lembro de novo da música do Herbert Viana quando fala assim: o céu de Ícaro tem mais poesia do que o de Galileu, porque o de Ícaro é um céu poético. E Kennedy até se valeu desse céu poético para fazer uma análise mais galileica, não sei nem se esse termo existe, de Galileu mesmo, aquele que analisa o céu, mas de uma forma mais científica. Ele utiliza um pouco dessa poesia no texto dele, mas para poder trazer a ciência, para trazer também o belicismo, vamos dizer assim, já que eles estavam também num contexto de guerra. Mas enfim, foi só porque me deu essa lembrada, e isso é importante trazer, porque pode até ser que o Herbert Viana tenha se inspirado também nesse discurso aqui. Lembremos que aquela música também foi feita ali no final da Guerra Fria, na década de 80, por aí. Vamos seguir o texto. Nós juramos que não veremos o espaço cheio de armas de destruição em massa, mas sim com instrumentos de conhecimento e de entendimento. No entanto, os votos desta nação só podem ser cumpridos se nós, nesta nação, formos os primeiros e, portanto, pretendemos ser os primeiros. Em suma, nossa liderança na ciência e na indústria, nossas esperanças de paz e segurança, nossas obrigações para com nós mesmos e com os outros, todos exigem que façamos esse esforço. Resolvamos esses mistérios, os resolvamos pelo bem de todos os homens
e se tornar a principal nação espacial do mundo. Vocês podem perceber que a maioria dos discursos dos presidentes americanos é pregando a paz, a liberdade e a justiça. Mas é interessante a gente ver o que é que há por trás desse discurso. Por que ele prega? Isso aí eu vou deixar no ar para vocês entenderem, se quiser até deixar um comentário aí embaixo. Mas por que ele prega paz, liberdade e justiça em certos países e outros não? Por que pregam paz, liberdade e justiça na corrida espacial? Qual era o interesse verdadeiro por trás disso? Enfim, é uma pergunta que eu deixo no ar, que vocês podem responder aí nos comentários e eu vou dar uma olhadinha depois. Mas vamos seguir. Nós navegamos neste novo mar porque há novos conhecimentos a serem explorados e novos direitos a serem ganhos. E eles devem ser ganhos e usados para o progresso de todas as pessoas, pois a ciência espacial, como a energia nuclear e toda a tecnologia, não tem consciência própria. Se isso se tornará uma força para o bem ou para o mal, depende do homem, e somente se os Estados Unidos ocuparem uma posição de pré-eminência, poderemos ajudar a decidir se esse novo oceano será um mar de paz ou um novo e aterrador teatro de guerra. Não digo que devamos ou iremos desproteger contra o abuso hostil do espaço, assim como não ficamos desprotegidos contra o uso hostil da terra ou do mar, mas eu digo que o espaço pode ser explorado e dominado sem alimentar os fogos da guerra, sem repetir os erros que o homem cometeu ao estender seu mandado em torno deste novo mundo. Não há conflito nem preconceito, nem conflito nacional no espaço ainda. Seus perigos são hostis para todos nós. Essa questão do não há conflito, nem preconceito, nem conflito nacional no espaço ainda, me lembrou até o primeiro vídeo que a gente fez aqui analisando o discurso de Martin Luther King, que está nesse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês também. Mas, enfim, esse texto aqui tem algumas coisas também interessantes que ele vai continuar falando. Mas ele fala alguma coisa também, ele acabou de falar, sobre o não desproteger o espaço. Ou seja, eles vão proteger o espaço. Isso, de certa maneira, sugere que ele vai ter algum armamento para poder proteger. Só que depois a ONU mesmo faz um pacto em que nenhum país que vá para o espaço possa levar uma arma consigo, porque a gente aqui na Terra ficaria desprotegido. Então, ninguém que está no espaço nesse momento pode ter armas e ninguém pode plantar armas no espaço voltado para a Terra. Por quê? Porque isso é um crime de guerra. Se isso acontecer, há um problema, há um processo por trás que o país vai ter que responder. Então, hoje, quem está no espaço de fato são cientistas, e da forma como ele colocou aqui, fica claro que esses cientistas eram importantes. Lá no texto dele, ele já deixou isso preparado, porque se desse problema, justamente nessa questão bélica, ele poderia justificar dizendo, não, eu disse, os Estados Unidos afirmaram que a gente mandaria cientistas. E de fato, é o que está acontecendo agora. Existem cientistas lá no espaço nesse momento. Sua conquista merece o melhor de toda a humanidade e sua oportunidade de cooperação pacífica muitos nunca mais voltam. Mas por que, dizem alguns, a Lua? Por que escalar isso como objetivo? E eles podem perguntar por que escalar a montanha mais alta? Por que 35 anos atrás voar o Atlântico? Por que Rice joga no Texas? Dizem que essa piadinha que ele fez foi o próprio Kennedy que colocou. Geralmente os presidentes não escrevem seus próprios textos. Ele tem algumas ideias e dão para alguém depois redigir tudo direitinho. E quem redigiu não tinha colocado essa piada, ele fez essa piada lá na hora. Valeu a pena colocar. Mas ali é para dar um toque de humor, um toque de humanidade no texto dele. Então o discurso ele é um texto sisudo. Mas no momento que você faz essas piadinhas, e você vê que muito político faz isso, dá um pouco mais de humanidade e ele aproxima das pessoas. E isso é interessante de se fazer em textos, em discursos, sobretudo. E aí, pessoal, gostaram desse discurso de Kennedy? Essa é só a parte 1. Ainda tem outra parte para poder ser postada, que provavelmente eu farei amanhã. Então, espero vocês no vídeo de amanhã. Um abraço para vocês e tchau!